Fala meus amigos, André Gugel do UXLab aqui falando. Bom, recentemente eu postei nos stories do YouTube e também do Instagram, se você quiser me seguir lá, é uxlab.cc, eu postei que tinha atualizado a versão do Kindle, do meu leitor de livros digitais da Amazon, né, o Kindle, e algumas pessoas me perguntaram, poxa, mas qual é a experiência? É melhor do que um livro convencional? Estou pensando em comprar, em aderir a isso, o que é que você acha? Qual a sua experiência? E aí eu lembrei que em 2012 eu tinha feito um review da minha primeira versão do Kindle. Essa versão aqui que eu peguei em 2011. E eu me lembro que eu escrevi lá os meus relatos sobre o uso desse artefato aqui em 2012. Então eu resolvi atualizar esse review que eu tinha feito em 2012 nesse episódio novo aqui do UX Lab. Então minha história com o Kindle começou em 2011, quando eu peguei essa primeira versão aqui. Há 10 anos existia esse debate se os livros digitais iriam mudar o mercado para sempre, iria mudar o mercado editorial no mundo. Então, antes de fazer esse relato, na época, eu quis comprar um Kindle, usar um pouco para poder escrever alguma coisa a respeito disso. No leitor digital de livros, como o Kindle, não tem emissão de luz na tela para formar os textos. E essa é a diferença fundamental entre leitores de livros digitais e tablets convencionais. E a partir daquela época eu comprei muitos livros técnicos de design. E um pouco mais tarde eu ia usar esses livros no mestrado, então foi muito bom, eu adorava essa experiência. Acho que foi o primeiro aspecto da experiência que eu percebi, que foi a praticidade, né, de levar vários livros para a universidade sem carregar aquele peso todo, usando um aparelho tão pequeno e leve. E já no final do ano passado, de 2019, eu resolvi pegar a nova versão, a 10ª geração do Amazon Kindle, a versão mais simples do Kindle, é a versão que eu uso hoje. E aí, fazendo assim uma comparação física entre esses dois artefatos, a gente vê que a nova geração ela é menor, mas mantém o mesmo tamanho de tela, né, desse meu primeiro Kindle, pelo menos. Ele é mais fino e mais leve, e tem uma leitura melhor, na minha opinião, porque ele vem equipado com um sistema que ilumina a tela, com diferentes gradações. Veja que essa iluminação não é para formar as imagens, ela apenas é uma luz dentro do aparelho que ilumina a tela. Eu achei que a definição com que o Kindle desenha as letras é melhor nessa versão mais nova, mas provavelmente essa percepção é causada pela iluminação e não necessariamente por um recurso aprimorado, embora ele seja talvez um pouco melhor para desenhar as letras na tela, mas a tecnologia é muito parecida. E a gente percebe isso quando a gente retira a iluminação da tela do novo Kindle. Veja que as duas telas são muito parecidas. Nessa minha primeira versão aqui, havia uma saída de fone de ouvido, ou seja, o Kindle tinha a capacidade de ler o livro. Ou seja, foi uma perda de acessibilidade que houve nessa versão mais nova, que não tem esse recurso. Eu não sei se nas versões mais caras do Kindle, já que essa aqui é a mais simples, ela tem fone de ouvido. Pelo menos nessa minha versão aqui, não tem mais. Em termos de software, há algumas diferenças, até porque essa minha versão mais antiga parou de ser atualizada, né? A Amazon deixou de prover atualizações para ela. Então tem algumas diferenças de software. A versão mais nova eu acho que roda um pouco mais rápido, sim, e ela tem uns ícones mais claros de navegação. A navegação é mais simples. Agora, a tela ainda dá essa piscada rápida quando você muda de página. Provavelmente isso é causado pela mudança do impulso eletromagnético, né, que faz com que as letras se desenhem na tela. É uma característica da tecnologia, não chega a me incomodar. E quando você lê um livro digital, ele informa em qual posição você está, já que não há marcação de página, né, como no impresso. Não existe isso aqui. Ele também informa o tempo restante para o capítulo ou para o livro, levando em consideração a sua velocidade de leitura. Isso eu acho que é um dos aspectos mais legais dos livros digitais, essa capacidade de levantar dados sobre a nossa própria leitura e sugerir mudanças às vezes, ou até mesmo sugerir conteúdos similares àquele que a gente está vendo. Outra característica muito legal no livro digital, claro que não existe no livro físico, é você ver o que outras pessoas marcaram no conteúdo. Isso eu acho que é sensacional. A bateria também dura bastante nesse Kindle mais novo aqui, vários dias. Eu acho que em algum ponto as pessoas associaram o fim dos livros convencionais com o fim dos vinis. Só que eu queria alertar que o consumo dessas mídias é diferente. Pense comigo, um som, ele sai da caixa de som como ondas sonoras e chega no seu ouvido. Você não precisa necessariamente estar segurando o artefato, a capa do disco, do vinil. Embora muitas pessoas achem bonita né, muita gente relata isso, que sentia falta de folhear um belo material impresso de uma capa de vinil. Mas você não precisa daquele artefato
daquela interação contínua com o artefato para ouvir a música. Já um livro é uma relação diferente. Você precisa desse artefato. Você precisa de uma interação contínua com o livro, palavra a palavra, para você ler alguma coisa. Então não importa se o livro é físico ou digital, você tem que segurá-lo e você tem que ler palavra por palavra. É uma interação mais direta. Por isso que eu acho que a relação vinil com livro convencional não funciona por esse aspecto. O Silvio Meira, do César de Recife, fez uma postagem no Twitter que eu achei muito interessante depois que ele leu um artigo sobre livros digitais. Há 10 anos era dado como certo que e-books dominariam a leitura e livros de papel iriam para museus. 10 anos depois, o livro digital estagnou em 20% do mercado. As causas? 1. Hábitos das gerações Y e Z. 2. Um oligopólio de editoras, ou seja, poucas editoras produzem livros digitais. E 3. Um duopólio digital. Esses são, sem dúvida, pontos que contribuíram para a baixa adesão do livro digital. Mas eu ainda citaria o preço, porque o preço também não é tão diferente em relação ao livro físico. E também eu destaco principalmente o fator da experiência do usuário. Eles têm experiências distintas, eles têm experiências próprias. Você estabelece uma relação diferente entre esses livros. Um não anula o outro. É diferente você segurar um livro físico, sabe? Eu acho que tudo faz parte da experiência. Por exemplo, o próprio design gráfico de um livro, a forma como os textos estão dispostos, a gramatura do papel, o cheiro muitas vezes de um livro. Tudo isso compõe a experiência de um livro, afinal de contas. Esse meu exemplar aqui, por exemplo, do design do dia a dia, é autografado pelo dono Norman. Ou seja, você cria uma relação diferente com o livro. A minha conclusão é que livros digitais têm suas qualidades e têm seu lugar. Assim como os livros físicos têm suas qualidades e têm seu lugar. Pelo menos para meu contexto de uso. E aí, se as futuras gerações vão abandonar os livros físicos e aderirem apenas aos livros digitais, eu não saberia dizer, não sei se isso vai acontecer. Eu sei que muitas pessoas hoje, mais jovens, elas distribuem muitos PDFs. Agora, se as pessoas vão abandonar os livros físicos, né, convencionais, nas próximas gerações, aí eu acho que a gente vai ter que esperar e descobrir com essa nova geração se ela vai ter esse comportamento. Bom, pessoal, por hoje é só. Muito obrigado. Se você ainda não assinou o canal, por favor, assine. É muito importante para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Valeu, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!